Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Este é esse nosso Deus, Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus de promessa, Deus maravilhoso. É aquele que supre a sua necessidade, é aquele que quando você está aflito, está nas lutas, nas tribulações, Ele tem estendido as suas mãos e tem te ajudado, tem restaurado a sua vida. Por isso nós vamos declarar nessa manhã: Meu Deus é Deus
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Amém, glória a Deus. Deus, como tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus, o nosso único Senhor e o nosso Salvador. Por isso toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago, Por amor a mim, poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, vem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. sangue derramado, preço que foi pago, Por amor a mim, poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi
pagou um preço por nós, para nos salvar, para nos dar uma vida de alegria, uma vida em abundância. Ele morreu naquela cruz, Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, tudo caiu sobre o Senhor. Por isso, nessa manhã, nós vamos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso coração mesmo. Nós vamos agradecer a Ele, como o Senhor Jesus sofreu por nós. E o que nós temos feito pelo Senhor Jesus? O que nós temos feito pela obra do Senhor? Que isso possa tocar no seu coração nessa manhã e falar assim ao Senhor: Senhor, eis-me aqui para servir ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Tira de nós toda preguiça, todo desânimo, ó Deus, toda apostasia, ó Deus, e que possamos Te servir, que possamos Te adorar, que nós possamos falar do Senhor para as outras pessoas, porque o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Deixa essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida. Cante, igreja. O produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Jesus, por esta manhã na tua presença. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela nossa saúde, pela paz, pelo amor do Senhor pelas nossas vidas, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração nas tuas mãos, Deus, e declaramos ao Senhor: Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós declaramos que o Senhor é o único Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Pode abrir a sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ler então Atos capítulo 2? Todos acharam aí? A figura e o título ali não ficou muito claro, nada, mas ali tem uma imagem que representa o dia do Pentecoste, o acontecimento, né, da descida do Espírito. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximo de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles estão bêbados, ou eles beberam vinho demais. Vamos fechar os nossos olhos? Deus eterno e bendito, nós te louvamos, te glorificamos. Mais uma vez eu te agradeço pela presença de cada um desses irmãos e irmãs. Te agradeço pela tua presença neste lugar, pela tua palavra que foi lida, que foi ministrada na parte da EBD, e agora, Deus querido, com essa mensagem que o Senhor traz a nós para que nós sejamos também cheios do conhecimento, da sabedoria que vem da tua palavra, do teu Espírito, e o nosso desejo, o nosso anseio é que o Senhor, Pai, mude, transforme, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, a imagem e a semelhança do coração e da mente do seu Filho Jesus Cristo. Que nós sejamos, ó Deus, cheios do teu Espírito e sejamos transformados por essa palavra. Por isso que o teu Espírito Santo que está aqui em nós possa, ó Deus querido, fazer por meio dela aquilo que o Senhor deseja que seja feito, Pai. É a nossa transformação, a nossa semelhança ao seu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos para que não saiamos daqui, ó Deus, da mesma forma como entramos, mas que saiamos, ó Deus, edificados, fortalecidos pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. Que assim seja, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto, capítulo 2, do verso 1, começa dizendo: chegando o dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste. O termo Pentecoste vem de uma palavra grega que significa 50º, tá? Seria aqui uma referência ao 50º dia depois da Páscoa. Eles chamavam também de Pentecoste, ou de festa das semanas, ou então festa da colheita.
E por que chamavam assim? Porque essas festas eram uma ordenança, era uma prática comum há quase 1500 anos pela nação de Israel. Isso foi orientado por Deus através do seu servo Moisés. Em Levíticos, se você quiser abrir a sua Bíblia, Levíticos capítulo 23, versos 15 e 16, tem uma referência a essa festa que era praticada todos os anos pela nação de Israel. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trouxerem o feixe de oferta ritualmente movido, contem 7 semanas completas, contem 50 dias até o dia depois do 7º sábado. E então apresentem a oferta de cereal novo ao Senhor. Uma outra referência é Números 28, 26. No dia da festa da colheita. Que festa da colheita é essa? A mesma festa das semanas, o mesmo Pentecoste. Chamada aqui agora de festa da colheita. No dia da festa da colheita, dos primeiros frutos, a festa das semanas, olha que ele ainda está explicando, quando apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoquem uma assembleia santa e não façam trabalho algum nesse dia. Então, festa das semanas, festa das colheitas, festa do Pentecostes, é o nome que é dado a essa mesma festividade, não é? Os israelitas tinham, depois então da Páscoa, 50 dias, exatamente 50 dias, a realização da festa da colheita, que era quando eles traziam um feixe da colheita do trigo e apresentava isso como oferta ao Senhor. Pentecostes então vem dessa raiz da festa das semanas, festa das colheitas, e é chamada de Pentecostes por causa dos 50 dias que deveriam ser esperados e contados exatamente. O texto diz também que eles estavam reunidos num só lugar. E vocês se lembram muito bem da mensagem anterior, do capítulo 1, quando Jesus havia dito aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, esperem até que a promessa do Pai seja cumprida. E qual era a promessa do Pai? A promessa do Pai era a descida do Espírito Santo. E assim então eles fizeram, esperaram Jesus, e diz o texto que eles esperaram num recinto, num lugar, e eles permaneciam ali constantemente em oração. Nesse interim foi também decidido lá por Matias para substituir Judas, não é? E estavam ali então os 12 apóstolos, mais cerca de 120 pessoas. Que lugar é esse? Há aqui algumas narrativas que podem às vezes causar alguma confusão, porque uns dizem que é no templo, outros dizem que é numa casa, outros dizem que é no terraço de uma casa, mas há vários questionamentos quanto a isso, porque está no templo durante todos os 10 dias, é impossível que eles estivessem lá, mas o texto que nós lemos aqui narra que eles estavam numa casa. Lucas aqui diz em uma casa. Então a conclusão que nós podemos chegar, meus irmãos, é que essa casa muito provavelmente era perto do templo. E eles estavam em casa orando, reunidos, mas que também saíram da casa e foram também ao templo. É possível que isso tenha acontecido. Lucas diz numa casa e também diz no templo. Então é muito claro que seja possível que isso tenha acontecido nos dois lugares, que é o que diz Lucas lá no capítulo 24 do seu Evangelho, no verso 53. Ele diz que ao sair do Monte das Oliveiras, eles foram para onde? Eles foram para Jerusalém e lá no templo louvavam a Deus. Então é possível que esses dois recintos foram usados durante esses 10 dias, essa concentração para essa espera da descida do Espírito Santo. Mas eu quero pensar ainda com os irmãos do verso 2 até o verso 4, em que diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o dom de línguas, porque nós já falamos sobre isso numa terça dessa, e muito provavelmente vou falar ainda
nessas mensagens de Atos. Mas eu queria deixar assim bem claro, que os irmãos compreendessem que não tinha vento, não tinha fogo, e as línguas eram línguas idiomáticas, línguas de outras nações. Isso é muito claro no texto. Aqui não diz que tinha um vento impetuoso, um vento muito forte. Diz que havia um som, como o som de um vento muito forte. Não diz que era fogo, diz que era algo parecido, como uma língua de fogo. Poderia ser uma labareda, poderia ser algo reluzente, alguma coisa que desse a ideia de luz, de fogo. Por isso, então, o apóstolo usa esses dois símbolos, o símbolo do vento e o símbolo do fogo, que normalmente na Bíblia Sagrada são alusões, referências ao Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos perguntar para o texto o motivo desses sinais. Eu já disse no domingo passado que esses sinais eram um sinal visível e um sinal audível. O sinal visível é como línguas de fogo, o sinal audível, o som impetuoso, como um som de um vento impetuoso. Qual é a necessidade dessa demonstração de dois sinais? Primeiro, nós precisamos compreender que era para identificar um ponto inédito, algo que nunca havia acontecido antes, que é a descida permanente do Espírito Santo de Deus, é o cumprimento da promessa de Joel no capítulo 2. Isso é muito claro. E Jesus havia dito lá no verso 1, capítulo 1, verso 8, como eu já disse para os irmãos, que isso iria acontecer, que isso iria se cumprir. Isso precisava ser marcado de alguma forma. No período dos patriarcas, no período mosaico, o Espírito Santo nunca habitou em ninguém. Ele capacitava as pessoas para aquilo que Deus queria fazer através daquela pessoa naquele momento. Era uma visitação do Espírito. Aqui não, aqui é diferente. Esse fato, ele é único na história. Só aconteceu essa vez e só vai acontecer essa vez. É um momento muito especial, é um momento muito diferente dos outros momentos que nós poderíamos falar que é parecido com o Pentecostes. Alguns historiadores, alguns comentaristas, inclusive, dizem que esse é o segundo Pentecoste, que já aconteceu um Pentecoste no Antigo Testamento. Mas eu não concordo com isso, ainda que hajam elementos que são parecidos com o Pentecostes. Não é? Quem não lembra aí de quando Deus deu, lá em, se não me engano, em Levíticos, capítulo 19, verso 19 em diante, quando Deus deu a tábua. Né? Não me lembro agora se é Levíticos ou se é Êxodo, alguém pode confirmar para mim. No momento em que Deus deu a tábua das leis, no momento em que Deus então atendeu um pedido do povo, Deus desce no Monte Sinai e ele desce em forma de fogo e há muita fumaça, há uma nuvem espessa que cobre todo o monte, há um som de uma corneta, um som ensurdecedor, há expressões muito parecidas com a de Pentecostes. Há algo que é visual e algo que é audível. Mas nós precisamos de compreender que aqui em Pentecostes é diferente. Lá é uma visitação de Deus. Aqui é a habitação de Deus por meio do seu Espírito no seu povo. Completamente diferente daquele momento em que Moisés, por exemplo, recebe uma teofania. Ele vê um fogo que numa sarça, e a sarça não queimava, ela não se consumia, e então o anjo do Senhor fala com Moisés por meio da sarça. Uma teofania, uma aparição divina, uma forma de materialização do divino para que o humano pudesse percebê-lo. Nós vamos ver isso em outros momentos da história, mas nada igual Pentecostes, porque Pentecostes é diferente, é o cumprimento da promessa, e é um momento, meus queridos, em que Lucas está narrando algo que é muito, mas muito especial na vida da igreja, na vida do povo de Deus, em todos os tempos, em todos os momentos. Olha, por exemplo, o que diz aqui em Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Nele aqui é Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daquele dia, que pertencem
a Deus para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Que dia é esse? O dia em que nós cremos. Quando nós cremos, o que acontece? Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos a garantia da nossa salvação, e a garantia da nossa salvação, diz aqui o apóstolo Paulo, que é o Espírito Santo que veio morar em nós. Quando isso acontece pela primeira vez? Em Pentecostes, porque é aqui que marca a descida do Espírito Santo. Foi a forma como Deus chamou a atenção das pessoas que estavam em volta, por causa da festa de Pentecostes, a festa da colheita, para o que ia acontecer. Por que se ajuntou pessoas de todas as nações, judeus vindo de todas as partes ali, aonde isso estava acontecendo? O que foi que atraiu essas pessoas para lá? O som, o barulho, não o barulho deles falando em línguas e não o barulho outro qualquer, mas o barulho do som, como um vento impetuoso. Foi esse barulho que mexeu com as pessoas que estavam à volta. Imaginem Jerusalém lotada de pessoas perplexas com o que estava acontecendo. Mas o que chama a atenção são os sinais. Que sinais foram esses? Um sinal visível e um sinal audível. E quando essas pessoas são atraídas para esse lugar, então o apóstolo Pedro se levanta e explica o que está acontecendo. Porque eles estavam perguntando, o que é isso que está acontecendo? Pedro então se levanta e vai fazer o seu primeiro sermão, cheio do Espírito Santo. Mas esse é o motivo, a forma como Deus usa essas, vamos dizer, efeitos especiais, simplesmente para chamar a atenção das pessoas para o que estava acontecendo. Havia um propósito específico para isso. Nós lemos no texto lá do verso 5 até o verso 11, e eu te convido a reler de novo aí na sua Bíblia, diz que havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Preste atenção nisso. Haviam judeus tementes a Deus. Não eram apenas pessoas de outras nações, judeus que por algum momento, em algum tempo da história, saíram de Jerusalém, foram morar em outras nações, foram radicados naquelas nações, conheceram a língua, a cultura daquelas nações, mas que voltavam todos os anos para a festa da colheita. E aqui então Deus usa essas pessoas para que elas possam ouvir a pregação do Evangelho e espalhar o Evangelho nessas suas nações de origem, onde elas moram, onde elas agora pertencem, fazem parte. Diz assim: ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, atônitos, maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles conheciam aqueles homens, sabiam que eles eram galileus. Não sei por que conheciam, talvez por causa da vestimenta, talvez por causa do jeito de falar, mas de alguma forma eles sabiam que se tratavam de um grupo de galileus, um grupo de gente vindo da periferia, um grupo de ralé. Essa é a grande verdade. Porque Galiléia dos gentios era uma cidade desprezada pelos judeus, uma cidade de gente inculta, de gente pobre, alguém que não tinha nem muita influência, não era de famílias influentes, Daniel, e também não tinha uma grande reputação. Não são todos eles galileus? Como é que nós estamos ouvindo eles falar, cada um de nós na sua própria língua? Presta atenção que eles receberam dons de outras línguas. Muitas línguas estavam sendo faladas por eles. Por eles quem? Por todos eles. Muito provavelmente 120 pessoas, falando cada um numa língua, e todos que o ouviam cada um na sua língua. Há uma grande questão teológica, se eram os 12 apóstolos, se eram os 120, mas isso não importa. Se for só os 12, já é língua demais falando ao mesmo tempo, para que cada um ouça claramente as maravilhas de Deus. Um milagre extraordinário de Deus. Um milagre extraordinário de Deus. A questão é, tudo isso para cumprir apenas um propósito: alcançar as nações com o Evangelho do Senhor Jesus.
alcançar as nações com a boa nova. O que nós precisamos de compreender, meus queridos, é que aqui está inaugurando um novo tempo, uma nova era, um tempo novo na vida de toda a humanidade, que é o tempo da igreja. O tempo da igreja. Agora preste atenção em algo que eu preciso que os irmãos entendam. Porque eu li alguns comentários e alguns comentaristas bíblicos para estudar Atos dos Apóstolos. E é interessante que alguns bons comentários, pelo menos 2 bons comentários, que eu recomendo para todo mundo estudar, mas que há no meu entendimento um equívoco em conciliar esse movimento de Pentecostes, fogo, com o que João Batista diz lá em Mateus no capítulo 3, verso 11, e em Lucas no capítulo 3, verso 16. 2 bons comentários nos disseram assim: está se cumprindo o que disse João Batista a respeito, e citam o texto. Eu tenho visto isso nas igrejas, eu tenho visto debates teológicos sobre isso, e tenho visto isso com frequência de crentes sinceros, pedindo a Deus o batismo com fogo. O batismo com fogo. Eu sei que já disse isso na terça-feira, mas tem muita gente aqui que não vem na terça-feira. E meus irmãos, pedir o batismo com fogo é um equívoco muito grande, é uma falta de compreensão e discernimento do texto. Porque esse batismo que está acontecendo em Pentecostes não tem nada a ver, em nenhuma relação com o batismo em que João Batista disse que Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. Se você ler o texto assim, sem prestar muita atenção, dá para conciliar, porque você vê Espírito Santo e fogo num lugar, Espírito Santo e fogo num outro lugar, e você pensa assim, é tudo a mesma coisa. Mas não é, é preciso analisar o texto. Abra sua Bíblia aí em Mateus, vamos ler o texto de Mateus capítulo 3, verso 10 e 12. Veja como não é possível conciliar esse batismo como um batismo para a igreja, como um batismo para crente. Diz assim João no capítulo 10: o machado já está posto à raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Preste atenção que se você ler o texto inteiro do capítulo, tanto de Mateus 3 como de Lucas 3, que é uma coincidência, né? Está no mesmo capítulo, tanto de Lucas quanto de Mateus, relatando essa conversa, vocês vão perceber que João está num primeiro momento num debate contra os fariseus, os saduceus, porque os fariseus e os saduceus estavam procurando João para o batismo, mas João então vai interpelá-los e vai dizer: o que vocês estão fazendo aqui? Raça de víboras, por que vocês estão procurando o batismo? O batismo é para arrependimento, e vocês não se arrependeram. Se vocês não se arrependeram, o que estão fazendo aqui? Não faz sentido vocês serem batizados. Por acaso vocês estão querendo fugir do juízo de Deus? Vocês estão pensando que vão batizar e vão ficar livres do juízo só porque passou pelas águas? Esse batismo é batismo para arrependimento, e sem arrependimento não há perdão de pecados. O que está no contexto é isso. Então João prossegue e diz: olha, o machado já está posto ao pé da raiz, ou seja, a árvore está para ser cortada. Aquele que vai fazer isso já chegou, está aí. E João prossegue o seu discurso então, e ele fala o seguinte: ele vai ajuntar o trigo. Trigo é símbolo de quê na Bíblia Sagrada, meus irmãos? Salvos, igreja. E o que é o símbolo, e o que a palha simboliza na Bíblia Sagrada? Os ímpios.
O que João está dizendo é o seguinte: não adianta vocês pensar que por um ato religioso vocês vão se livrar do juízo. É preciso arrependimento, é preciso conversão genuína, é preciso salvação de verdade, porque Ele já está aí. Ele vai batizar com o Espírito Santo quem? O trigo, a igreja, e vai recolher a igreja no seu celeiro. Mas o ímpio, Ele vai batizar com fogo. Que fogo é esse? Fogo que nunca se apaga. Aonde tem fogo que nunca se apaga? No inferno, que é para lá que vão os ímpios, os que não se arrependem. Então é um equívoco muito grande pensar que todo fogo na Bíblia Sagrada é batismo com o Espírito Santo. O único lugar que fogo é batismo com o Espírito Santo é lá no Pentecostes. Somente lá, em mais nenhum outro lugar. Em todas as outras vezes que Deus apareceu em forma de fogo, é para mostrar o seu poder. Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. Ah, pastor, eu estou orando pedindo fogo consumidor para queimar os meus pecados. Vai queimar junto com os pecados. Aliás, não queima porque Deus é Deus. Deus é extraordinário. Ah, se Deus ouvisse as nossas orações. Lá no Sinai era fogo mesmo, era para que aquele povo compreendesse que eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, e se encostasse, se tocasse, se subisse no monte, morria fulminado. Nem os sacerdotes poderiam subir. Na sarça ardente, quando Moisés tem a visão e ele vê o fogo na sarça, e a sarça não é consumida, e ele se aproxima, o que Deus diz para ele? Para por aí, Moisés, não se aproxime, porque esse lugar é terra santa, tira a sandália dos seus pés. A ideia é, aqui tem fogo, e fogo consumidor. Deus é Deus poderoso, Deus é Deus santo, 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 e não tem nenhuma conivência com o pecado. Quando aconteceu com Elias e com Eliseu, tem lá a figura do fogo, os dois estavam caminhando juntos, então veio uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, separou os dois, e Elias foi elevado aos céus. O que foi que levou Elias aos céus? Não foi a carruagem de fogo separou os dois. E o redemoinho, o que é redemoinho? Redemoinho é o quê? O que faz um redemoinho? É vento. E o vento veio então e levou Elias. Nós vamos ver essas expressões na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, simbolizam o Espírito Santo? Sim, simbolizam, mas o contexto de Pentecostes é outro, completamente diferente. Esses elementos são símbolos, sim, do Espírito Santo. Água é, pomba é, fogo é, vento é. Mas nós precisamos de entender que aqui em Pentecostes tem uma lição para nós. Aqui em Pentecostes tem uma razão, tem um motivo de ser. Aqui foi diferente, aqui foi único, eu repito, não vai acontecer de novo, porque relata o dia em que Deus habitou no ser humano. O dia em que o Espírito Santo de Deus veio morar, veio fazer morada em nós. E aqui representa a Trindade. O Espírito representa a Trindade. Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos em vocês morada. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador da parte do meu Pai. É o Espírito, é o Filho, é a Trindade. Meus irmãos, aqui em Pentecostes, a nossa visão ela deve ser atraída não para os elementos, mas para a promessa de Deus que está sendo cumprida, meus irmãos. Eu queria terminar rapidamente com pelo menos 2 ou 3 lições que nós precisamos tirar desse texto. O Pentecostes, ele acontece para mostrar que Deus é Senhor da história, que Ele tem um plano para a humanidade, que Ele trabalha no desenvolvimento do plano da redenção da humanidade em parceria com o ser humano. Isso é fantástico, isso é extraordinário, os acontecimentos não são aleatórios. O Novo Testamento tem uma ligação com o Antigo Testamento, há uma complexidade aqui, mas há também um complemento, há uma luz no Novo Testamento que é lançada ao Antigo Testamento, que é a sombra do Novo, para que nós pudéssemos compreender o plano completo de Deus.
Há uma ordem dos acontecimentos, morte, ressurreição de Jesus, exatamente no mesmo período da Páscoa que aconteceu lá no Egito, que libertou o povo de Israel. Aqui nós temos a descida do Espírito Santo de Deus, exatamente no dia de Pentecostes, no momento em que os primeiros frutos são apresentados. A descida do Espírito Santo. Isso não é extraordinário, porque nós podemos comparar Pentecostes como aqueles que receberam o Espírito Santo em primeira mão, os primeiros salvos, os primeiros a serem habitados pelo Espírito Santo, sendo oferecido aqui como oferta suave, agradável a Deus. Mas o que é interessante é que lá na Páscoa do Antigo Testamento, o ser humano oferece um sacrifício a Deus. Mas na Páscoa do Novo Testamento, Deus oferece um sacrifício em favor do ser humano. Na festa das colheitas, a mesma coisa. Lá na festa das colheitas do Antigo Testamento, o ser humano trazia um feixe e apresentava esse feixe como primícias a Deus. Mas aqui Deus está apresentando ao mundo as suas primícias, seus primeiros salvos, seus primeiros batizados, cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, que coisa extraordinária! O início da era da igreja, onde o Evangelho vai ser entregue, o Evangelho vai ser pregado e a história da humanidade vai ser mudada radicalmente, meus irmãos. Radicalmente. Nós vamos passar aqui agora de perdidos para encontrados, de condenados para libertos, para salvos, para justificados. É a história da humanidade sendo cumprida, aliás, o plano de Deus sendo cumprido na história da humanidade. Segundo lugar, é que não importa o tamanho do milagre que Deus faça, sempre haverá crentes e incrédulos. Sempre haverá crentes e incrédulos, porque mesmo diante daquela demonstração de poder, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre houve os que creram e os que não creram. Aqui alguns creram e ficaram atônitos, porque estavam vendo que aqueles galileus estavam falando em várias línguas de várias nações. Mas interessante que os mesmos que viram também começaram a criticar e dizer que eles estavam o quê? Bêbados. Bêbados. Mas o plano de Deus continua. Deus continua realizando o plano da sua salvação para a humanidade. Porque não é porque alguns não creram que os apóstolos não continuaram. Assim precisa ser a vida da igreja. Nós continuamos com aqueles que creem, com aqueles que recebem a palavra de bom grado, são cheios do Espírito, são batizados, passam a pertencer à igreja. E um tanto de gente vai ouvir o Evangelho, e ainda que você faça milagres, muitos não crerão, porque a fé não é de todos, porque nem todos receberão o Evangelho da salvação, porque o caminho é estreito, e muitos são os que não entrarão por ele, meus irmãos. Isso entristece o nosso coração? É claro que isso entristece o nosso coração, mas a vida da igreja continua. Nós precisamos prosseguir no ministério da multiplicação. Nós precisamos trabalhar para que o Evangelho alcance todos quantos forem possíveis e todos quantos passarem por nós. E quando nós chamamos a igreja para evangelizar, quando nós chamamos a igreja para pregar o Evangelho, para dar um bom testemunho de vida, é para que pessoas sejam salvas, para que o número dos salvos entrem para a igreja, meus irmãos, e Jesus volte logo. Jesus volte logo. Mas pastor, meu filho ainda não converteu, minha mãe ainda não converteu, meu irmão, sempre haverá na história da humanidade filhos, mães que não se converterão. Ah, pastor, como isso entristece o meu coração? Sim, entristece o meu, o seu, e vai entristecer o coração da igreja em todos os tempos, em todos os lugares, mas um dia isso vai acontecer, um dia Jesus vai voltar, e Ele vai sim cumprir a sua palavra, Ele vai separar o trigo no celeiro, e vai queimar a palha. Misericórdia! Agora, tendo consciência disso,
aí que nós devemos trabalhar e testemunhar ainda mais, para que tantos quantos forem possíveis, nós ganharmos para Jesus, meus irmãos. É não cochilarmos, é não dormirmos, é não vacilarmos. Nós precisamos de viver com essa consciência de que nós somos primícias de Deus para ser apresentada a esse mundo como instrumento de salvação. E nós precisamos nos colocar diante de Deus nisso, meus irmãos. Eu termino dizendo que ser cristão é mais do que ser salvo por Cristo. Quando eu fiquei pensando, meditando nessa descida do Espírito Santo, eu comecei a pensar como nós somos privilegiados. Como nós somos privilegiados, meus irmãos. Nós somos privilegiados demais em ter sido alcançado pela graça de Deus, em não apenas sermos salvos, mas fazermos parte do plano da salvação, o plano da redenção. Nós não somos apenas parceiros de Deus no projeto de salvação da humanidade, nós nos tornamos um com Deus nesse projeto. Deus vem habitar em nós, o Espírito do Todo-Poderoso é posto em nós, há uma fusão aqui entre o divino e o humano, há uma habitação eterna, não é uma visitação, é uma habitação agora. Nós nos tornamos morada do Altíssimo, e aqui se cumpre a oração de Jesus que diz em João 17, 20 a 23, a minha oração não é apenas por estes, os seus discípulos, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, ó Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também sejam em nós, um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me foi dada, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, Tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude da unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviastes e os enviastes, é melhor do que os enviastes, e os amastes, como igualmente amastes a mim. Meus irmãos, olha o que Jesus está orando e olha o que Jesus está pedindo, que nós sejamos um entre nós, que nós sejamos um com Ele, que nós compreendamos que Ele nos ama assim como Ele ama Jesus. Ele quem? Deus. Ele nos ama do mesmo modo como Ele amou o Seu Filho Jesus Cristo. Ele nos capacitou, Ele nos fez morada do Seu Espírito, para que nós então fôssemos a igreja de Jesus, o povo santo, escolhido, o sacerdócio real, aqueles que vão pregar as boas novas do Evangelho, aqueles que não serão nunca mais o mesmo, depois que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós vamos ver isso na mensagem da noite, como esses homens foram transformados, como que Pedro deixa de ser um covarde para ser um homem intrépido, cheio do Espírito Santo de Deus, que levanta para defender a igreja, que levanta para pregar o Evangelho, correndo o risco de ser morto, de ser decapitado. Como Pedro é transformado por essa fusão do Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo. Não há como nós pensarmos nisso e continuarmos os mesmos. Não há, meus irmãos. Não há como nós continuarmos vivendo de forma displicente. Nós não somos apenas parceiros de Deus no seu plano. Deus está em nós, realizando o plano da redenção da humanidade. E nós somos as primícias. Jesus é a primícia dos ressurretos. Nós somos as primícias da colheita de Deus nesse mundo de trevas. É privilégio demais. É muito privilégio. Eu quero te pedir para fechar os seus olhos. Eu vou encerrar por aqui e nós continuamos à noite. Mas não se esqueça,
Jesus veio para buscar e salvar os que se haviam perdidos. O sacrifício da cruz, o evento do Pentecostes e a segunda vinda de Jesus são eventos que precisam marcar e mudar a nossa vida para sempre. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos, Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado porque nós sabemos que não merecemos nada vindo das mãos do Senhor, e por isso tudo que vem das tuas mãos é dádiva, é graça, é presente do Senhor para as nossas vidas. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse tão grande privilégio de sermos considerados, recebidos pelo Senhor como filhos do Senhor, como família do Senhor, como igreja do Senhor, aqueles a quem o Senhor alcançou por meio da graça, e não há nenhum mérito em nós, a não ser a alegria da salvação, a não ser aquilo que nós fazemos por meio do corpo para honrar e glorificar o teu nome, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, não apenas na cruz, mas desde a criação até a redenção de todos que recebem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Pai, nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por essa igreja, Senhor. Obrigado. Obrigado por essas portas abertas. Obrigado por esse grupo de pessoas que recebeu a cada um de nós e que tem sido bênção do Senhor nas nossas vidas. Pai, louvado seja o nome do Senhor pelos primeiros cristãos, pela primeira colheita do Senhor aqui nessa cidade, e que possibilitou, ó Deus querido, que o Evangelho do Senhor chegasse até nós, e nós hoje estivéssemos aqui remidos, lavados, salvos pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz, e cheios do Espírito do Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado porque não há nenhuma posição, não há nenhum status, não há nada que se compare, ó Deus, a esse privilégio que nós recebemos de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo, Pai. Nós te louvamos por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com essa consciência, honrando, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos assim, meu Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.